Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bom, como nós terminamos as interpretações dos dois mitos sobre a criação do mundo e do homem, nós vamos trabalhar agora com os advérbios, que são os nossos conhecimentos linguísticos e gramaticais. Os advérbios são palavras muito importantes na produção de um texto. O advérbio é uma palavra ou expressão que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. Então, nós vamos conhecer tudo isso na aula de hoje e nas próximas aulas também, ok? Primeiro, a gente começa com uma perguntinha. Releia o seguinte trecho do mito: O buraco no céu de onde saíram os Caiapó. Aí vem o trechinho. Contam que, num tempo muito antigo, os Caiapó moravam no céu, lá muito acima do teto do céu. Havia tudo o que se pode imaginar. Um dia, um experiente guerreiro da classe dos Mebenguete descobriu no mato a cova de um tatu. A letra A. Que palavras e expressões, além do verbo e das locuções verbais, situam os fatos no tempo e no espaço? Vamos lá, vocês vão localizar palavras e expressões. Palavra é uma palavrinha só, por exemplo, o buraco no céu, o buraco. Buraco é uma palavra. O buraco no céu é uma expressão. Então, o que é a expressão? É um enunciado, é algo que você diz ou escreve que tenha duas ou mais palavras, mas que tenha uma única função. Por exemplo, o buraco no céu de onde saíram os Caiapó. O buraco no céu é uma expressão que indica tempo ou lugar. Indica lugar. Então, olha aqui. Os fatos que indicam tempo ou espaço. Então, o buraco no céu é uma expressão que indica espaço, lugar. É isso que vocês vão fazer nessa letra A. Vocês vão localizar nesse trechinho palavrinhas ou expressões, duas ou mais palavras, que indiquem tempo ou espaço, ok? Além do verbo e das locuções verbais, é claro, o verbo também indica tempo, indica ação, né? Você tem os tempos verbais, presente, passado e futuro. Então você vai esquecer o verbo. O que é o verbo? É esse que você pode conjugar, ó, contam. Verbo contar, eu conto, tu contas, ele conta. Morar é verbo. Pode imaginar é uma locução verbal, porque você tem dois verbos que equivalem a uma ideia só. Ok? Isso é locução verbal. Contam é verbo, moravam é verbo. A função é a mesma, a única diferença é que quando você fala em verbo, você tem uma palavrinha só. Quando você fala em locuções verbais, você tem duas ou mais palavras referentes a verbos, podem imaginar, que equivalem a uma ideia só. Beleza? Então, na letra A, você vai encontrar nesse trechinho destacado, retirado do texto, palavras e expressões que indiquem tempo e espaço. Há várias, como nesse exemplo do título. O buraco no céu indica espaço, o lugar onde as coisas acontecem. Simples. Letra B. O tempo dos acontecimentos narrados no mito é determinado ou indeterminado? Que palavras justificam sua conclusão? O que você vai ter que analisar aqui é o tempo em que as coisas acontecem. É determinado ou indeterminado? Ou seja, dá para saber exatamente quando foi ou não dá para saber quando foi? Se der para você saber exatamente quando foi, é determinado. Se não der para saber, é indeterminado. Certo?
Você considera que as informações sobre o lugar, o espaço onde as coisas acontecem, são precisas ou imprecisas? Justifique. Dá para você saber exatamente? Dá para você se situar exatamente? Por exemplo, o estudo aconteceu na sala de aula. Isso é preciso. É uma informação precisa, é um lugar preciso. Em algum lugar de Terra Nova aconteceu tal coisa. Em algum lugar, aí já é impreciso. Eu vou saber onde é esse algum lugar? O que você vai analisar é isso. Você vai responder a letra A, achando tempo, espaço. Na letra C, você vai dizer se esse espaço que você achou na A, que você localizou na letra A, é um espaço preciso, ele é indicado com precisão, dá para saber exatamente onde é, ou é impreciso, ele é indicado com imprecisão. Aí você explica, justifica a sua resposta. Leia este outro trecho do mesmo mito. Admirando a terra lá embaixo, o homem sentiu uma saudade tão grande, um aperto tão profundo no coração, que não se conteve e deixou rolar 2 lágrimas pelo rosto. Depois apressou-se em voltar para sua aldeia, a fim de contar o que havia visto. Ao narrar este mito, situamos os eventos no tempo e no espaço. E como já vimos, o verbo tem importante função nos processos narrativos. Mas, além do verbo, outra classe de palavras acrescenta informações, às vezes precisa, às vezes imprecisas, relacionadas ao tempo, ao espaço e a outras particularidades ou circunstâncias em que os fatos acontecem, os advérbios. Então, a definição: advérbios são palavras que se relacionam geralmente ao verbo, indicando as diferentes circunstâncias em que a ação ocorreu. Essas circunstâncias podem ser de tempo, lugar, negação, afirmação, causa, dúvida, modo, entre outras. Certo? Voltando aqui, observe o seguinte, ó. Admirando a terra lá embaixo, ó, lá embaixo, indica o lugar, né, o espaço onde as coisas acontecem. Senti uma saudade tão grande, ó, grande é adjetivo, tão é advérbio de intensidade porque modifica o adjetivo tão. O adjetivo grande, desculpem. Então, uma coisa é você falar, senti uma saudade grande, senti uma saudade tão grande. Você modificou o sentido do adjetivo. Um aperto tão profundo. Profundo é adjetivo, é qualidade. Então, tão intensifica essa palavrinha. Uma coisa é você dizer um aperto profundo e um aperto tão profundo. Advérbio de intensidade, porque ele aumenta, ele amplia o significado do adjetivo profundo. No coração, lugar do corpo, né? Que não se conteve, ó. Que se conteve, que não se conteve. Conter é verbo, não é advérbio de negação. Observe que não modifica o sentido do verbo conter. Uma coisa é você dizer que alguém se conteve, outra coisa é você dizer que alguém não se conteve. Então, não é advérbio de negação. E deixou rolar 2 lágrimas pelo rosto. Essas lágrimas rolaram, ó, deixou rolar é locução verbal. Deixou rolar pelo rosto. As lágrimas não rolaram em qualquer lugar do corpo. Elas rolaram pelo rosto, lugar. Depois, indica tempo. Antes e depois, isso é tempo. Apressou-se em voltar para a sua aldeia.
Para sua aldeia é lugar. Onde? Voltar para onde? Para sua aldeia, lugar. Certo? Então, esses são os advérbios. Observem que nesse trechinho aqui, de 3 linhas, você tem vários advérbios. Todas essas palavras destacadas em negrito são advérbios. Ok? Voltando aqui, você pode ter advérbio de tempo, de lugar, de negação, de afirmação, de modo, de causa, de dúvida, entre outras. Beleza? Nesse box se explica o que é uma locução verbal, que são as locuções verbais. Leiam direitinho. Aí fala um pouquinho sobre os advérbios e adjetivos, advérbios e frases inteiras. Vocês vão ler que são explicações. Aqui explica sobre as circunstâncias, deem uma lidinha também, ok? Que tem tudo a ver com os advérbios. Já expliquei, mas aí aqui reforça o que eu expliquei para vocês. Aqui embaixo vem dizer, observe as palavras e expressões destacadas no exemplo anterior, já observamos. Cada uma delas acrescenta uma informação sobre o fato narrado, o tempo em que ocorreu, o lugar, a intensidade e outras particularidades ou circunstâncias. Já expliquei tudo isso para vocês. Sintaticamente, os advérbios e locuções adverbiais assumem a função de adjuntos adverbiais, mas isso vocês vão estudar em outros momentos, que é a análise sintática na parte gramatical. Ok? Deixa para depois. Advérbios e sua relação com outras classes de palavras. Aqui também vocês vão ler depois todas as palavrinhas destacadas, vai explicar com mais detalhes tudo isso que eu falei sobre intensidade, modo, lugar, essas coisas todas, certo? Leiam com bastante atenção, que isso vai explicar um pouco do que nós estamos falando aqui. 2. Agora releia esta frase do mito: o Criador e protetor dos homens. Em vez disso, saiu furtivamente e foi até Hélio, o deus Sol. Que circunstância daquelas que nós vimos lá em cima, o advérbio em destaque expressa? Que função sintática ele tem? Voltando aqui, observe as circunstâncias, como nós já falamos, né? Pode ser de tempo, lugar, intensidade. Observem bem isso. Então, quando nós falamos de circunstância, é isso: tempo, lugar, negação, afirmação, modo, causa, dúvida. Ok? Então, preste atenção nessas circunstâncias todas. Nesse exemplo, furtivamente, que circunstância o advérbio em destaque expressa? Que função sintática ele tem? B. Que palavra poderia ser usada juntamente com esta circunstância para intensificá-la? Se você quiser usar uma outra palavrinha para ampliar, para intensificar o significado desse advérbio, que palavrinha você poderia utilizar? Analisem, prestem atenção. A que classe de palavras pertence a palavra acrescentada? A palavra que você vai acrescentar aqui na letra B, ela pertence a qual classe de palavra? Classes de palavra vocês já estudaram no 6º ano, não foi? Substantivo, adjetivo, advérbio, numeral, pronome, essas coisas todas. Então, são 10 classes de palavras. Essa que você acrescentou é o quê? É outro advérbio? É um substantivo? É um adjetivo? É um pronome? É um numeral? É um verbo?